Meus amados, convido você a abrir sua Bíblia lá na primeira carta de Pedro. Capítulo 3, versículos de 13 a 22. Primeira carta de Pedro 3, de 13 até o versículo 22. Lerei os ímpares e peço que a igreja leia os pares. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. No qual também e pregou aos espíritos em prisão. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indignação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Pai de amor, mais uma vez nós lemos a Tua palavra, pedimos que o Senhor fale conosco, aplicando essa palavra no coração de cada um de nós de forma individual e falando com a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. A carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, é dirigida aos cristãos que viviam como estrangeiros e peregrinos numa sociedade que não compartilhavam a mesma fé. Ou seja, eles estavam em um mundo hostil, em um mundo que era contrário ao que eles ensinavam, contrário ao que eles tinham aprendido. Eles enfrentavam desprezo, difamação, rejeição, indiferença e eram rejeitados, eram acusados de praticar o mal. Embora fizesse o bem, embora estivesse fazendo as coisas corretas. A fidelidade deles a Cristo criava uma tensão entre eles e o mundo ao seu redor. Pensa assim, você trabalha em uma empresa e você lá está acostumado na sua empresa, na empresa que você trabalha, a fazer uma coisinha errada lá, uma coisinha errada. Aí você tem um encontro com Jesus. Aí aquela coisinha errada que você fazia, você chega lá para o teu gerente e fala assim, então, eu aceitei Jesus, Jesus me elegeu antes da fundação do mundo e agora eu tive um encontro com Ele.
E agora eu sou um cristão, agora eu sou um crente. Então, você sabe aquela coisinha errada que a gente fala que usa tal peça, mas a gente usa aquela outra mais barata, mais fraca, não tão boa, não tanto quanto qualidade, e a gente fala que usou a mais cara, então eu não posso fazer mais, porque agora eu sou um crente. O teu patrão vai gostar de você e vai gostar desse ato ou não vai gostar? Ele vai falar assim, agora você vai pagar de santo? Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes nós já fazemos essas coisas? Você vende uma coisa por um preço menor na nota para pagar menos imposto e cobra mais. Meia nota, chamada famosa meia nota, ou coisas semelhantes a essas. Ou muitas outras coisas. Sim, aquele pessoal, eles estavam vivendo numa terra que era acostumado a fazer as coisas erradas como certa. E agora quem estava vivendo naquilo que era certo, estava levando a fama ou a condenação de fazer coisas erradas. A Bíblia que não promete para nós uma vida fácil, uma vida longe de sofrimentos e batalhas, porque nós estamos fiéis ao Senhor. Pelo contrário, quanto mais fiel ao Senhor, mais inimigos nós vamos conseguir. Mais pessoas nós vamos desagradar. Mais oposição nós vamos despertar contra nós. Você pode fazer tal coisa? Não, não posso. Eu não posso, porque isso é errado. O cristão pode ser rejeitado por manter a sua integridade a Deus, por manter reto ao Senhor, por manter reto aos princípios naquilo que ele prometeu diante do Senhor e da igreja do Senhor. Podemos sofrer prejuízos por não praticar a corrupção. Podemos ser ridicularizados se sustentarmos a nossa convicção bíblica. Quantas vezes nesse mundo que nós estamos vivendo, nós levantamos a bandeira da palavra e aí muitos falam assim, mas esse princípio não é da Bíblia? É da Bíblia. Não, mas você está atrasado, a Bíblia já, nossa, está muito velha, muito antiga. Isso daí é da época... Não, não pode. Hoje o mundo é diferente. Hoje o mundo, essas coisas ficou muito tempo atrás. Você tem que se atualizar melhor. Ficamos ridicularizados, melhor, obrigado, porque mantemos nossa convicção. A convicção da palavra. Podemos ser mal interpretados mesmo quando procuramos fazer o bem. Mesmo quando procuramos manter a palavra do Senhor. E Pedro está aqui trazendo uma colocação muito importante. Pedro não está simplesmente dizendo como evitar o sofrimento, 5 passos de como evitar o sofrimento para não sofrer nesse mundo hostil. Ele não está fazendo isso. Mas ele está trazendo uma outra questão. Como o cristão deve viver quando o sofrimento permanecer sobre ele, quando o sofrimento vir sobre ele. Como o cristão deve viver quando o sofrimento for permanecer sobre ele e como ele deve se manter fiel no meio do sofrimento. Pedro está trazendo essa colocação para nós. E aqui nós vamos encontrar 3 partes nesse texto que trabalha sobre essa perspectiva de como nos manter fortes e fiéis ao Senhor no meio do sofrimento. A primeira perspectiva aqui que nós vamos trabalhar é persevere na prática do bem. Olha o versículo 13. Quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? A expressão zelosos do que é bom aponta para um compromisso naquilo que agrade a Deus. Zelosos daquilo que é bom não é o zelo do que eu gosto. Não é
de um rito de culto, não é isso. Mas ele está trabalhando um processo daquilo que agrada a Deus, o bom para Deus. Pedro não está escrevendo práticas aqui do bem, ocasionalmente, né? Faça aquilo outro. Mas ele está falando que o cristão deve fazer o bem numa perspectiva não social e não de gosto pessoal, mas é uma orientação para manter aquilo que agrada ao Senhor na minha vida. Manter isso vivo no meu coração. É uma orientação para o cristão não abandonar o bem e se pegar com o mal. Nós já ouvimos um princípio disso no ditado popular, que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Ouvimos isso já. O cristão não deve evitar o mal, mas ele deve buscar ativamente aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que agrada ao Senhor. Até porque o mal nós não corremos atrás dele, ele que vem atrás da gente, né? Ele que vem atrás da gente. O cristão não deve apenas evitar o mal, mas ele deve buscar aquilo que edifica, aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que o Senhor deseja para a minha vida. Mas, em circunstâncias normais, quem pratica o bem tende a ser respeitado, tende a receber o bem. Até nós falamos assim, planta o bem, porque você vai colher o bem. Quem planta o mal, vai colher o mal. Quem planta, vai colher aquilo que plantou. Mas quem está vivendo na justiça do Senhor, vai colher uma vida fácil aqui nessa terra? Nem sempre. Pode ser que em circunstâncias, em momentos você vai colher coisas boas, mas em momentos você vai colher sofrimento, porque você está se mantendo na prática do bem. Quando nós olhamos para aquilo que Pedro está trabalhando em nossas vidas, ele não está fazendo uma promessa ingênua, mas ele sabe que a prática do bem nem sempre impedirá termos oposição sobre a nossa vida. Por isso, ele acrescenta, versículo 14, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurado sois. Mas percebe que ele fala sofrer por causa da justiça. Ele não está falando no processo de sermos masoquistas, sofrer porque queremos e gostamos de sofrer, ou estamos nos punindo por um pecado, estamos sofrendo por causa do pecado, não é autopunição, não é nada disso, mas ele fala, ainda que venhamos sofrer por causa da justiça do Senhor, bem-aventurado sois. Nem todo sofrimento que os cristãos enfrentam é sofrimento por causa da justiça. Algumas vezes, nós podemos sofrer por falta de prudência, sofremos por causa que somos irresponsáveis, podemos sofrer porque não fomos um bom mordomo, sofremos porque confundimos, né, firmeza com grosseria. Meu irmão, ele tem uma loja de carro lá em Sumaré, ele falou assim, hora ou outra chega alguém aqui com o financiamento atrasado do carro, querendo vender o carro, querendo passar o carro, e aí fala que o mal foi sobre ele, foi sobre a casa dele, e aí agora as parcelas do carro atrasou e tal, mas o que aconteceu? Não, eu estourei cartão de crédito, eu fiz tal coisa. Será que foi o mal mesmo ou foi má gerência da vida financeira? Foi má gerência. Não é o mal, mas é falta de prudência e cautela. Não devemos chamar de perseguição aquilo que não é perseguição. Aquilo que nem parece ser perseguição.
mas aquilo que é consequência das nossas ações. No meu trato com a minha esposa, se eu não for carinhoso para com ela, e ela para comigo, nós vamos ter sequelas. No nosso convívio, nem tudo é consequência de perseguição. Não, nem tudo. Mas devemos chamar de perseguição aquilo que é perseguição pela nossa fidelidade ao Senhor. E não por aquilo que é falta de sabedoria, falta de prudência e de cautela para vivermos no reino do Senhor. Pedro está falando aqui de uma situação e de uma prática daquilo que nós vivemos para o Senhor, em fidelidade ao Senhor, e não nos assemelhando ao mal. Cristo falou algo sobre isso lá em Mateus 5:10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quem? Os perseguidos. Não é bem-aventurados sois todas as pessoas, mas aqueles que foram perseguidos por causa da justiça. Não é por causa de que você é grosso, ou porque você não tem sabedoria a administrar a sua casa, não tem sabedoria para administrar os recursos, ou coisas semelhantes a essas. Não, é por causa da justiça do Senhor. Bem-aventurado não significa que a dor deixou de ser dolorosa, deixou de ser doída, mas ela significa que o sofrimento não retirou do cristão a bênção de Deus sobre sua vida. Bem-aventurados sois. Ao passarmos por momentos assim, vai doer. O cristão também sente dor, o cristão também sente e tem sentimentos. Dói passar por momentos difíceis, mas que ele está falando que bem-aventurados sois por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Vai doer, vai ser difícil, vai ser complicado, mas não desanime. Fique firme. Vai doer, mas a bênção do Senhor está sobre você. Não deixe de ver a bênção do Senhor. Os adversários podem prejudicar a tua vida, pode prejudicar a tua reputação, mas não pode cancelar a justiça de Deus sobre sua vida. Vai ter sequelas, vai ter dores, vai ter sofrimento, mas toda a oposição, essas não podem e não irá tirar a tua herança em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nós não perdemos a nossa bênção, não perdemos a salvação, não perdemos o céu, porque existe posição nessa terra. Em segundo lugar, santifique que Cristo como Senhor do teu coração. Coloque o Senhor no centro da sua vida. E veja o versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Aqui está o centro da firmeza da fé cristã. Pedro não está aqui incitando você a ficar firme por causa de você mesmo, mas ele está colocando e nos colocando no lugar certo. Busque a Cristo. Antes, santificai a Cristo como Senhor do vosso coração. Se o coração é enganoso, ele fala: não siga o teu coração, siga a Cristo. Santifique a tua vida em Cristo. Coloque Cristo no centro do teu coração, porque agora Cristo vai mandar em você. E Pedro está aqui citando Isaías 8.
Naquele contexto do povo de Deus estava cercado por ameaças e temia os exércitos inimigos. O Senhor ordenou que o povo não temesse aquilo que os outros temiam, mas que santificasse o próprio Deus. Pedro aqui explica essa palavra de Cristo na vida do cristão. Em vez de permitir os adversários a governar a sua vida, santifique-se a Cristo. Coloque Cristo no centro do teu coração. Sabe por que ele fala isso? Porque nós temos medo. O medo é pertinente a nós humanos. Quer ver só? Quando você está andando com o carro, dirigindo o carro, e você vê uma iminência de um acidente, o que você faz? Tu fica corajosão lá? Ou tu fica com medo? Dá aquele medo, dá aquela tremedeira nas pernas, depois que passa, a gente passa um filmezinho na cabeça, a gente tenta sair de tudo quanto é jeito, e fala, ai meu Deus, né? Ai meu Deus, me ajuda Deus, né? Coisas semelhantes a essa. Por quê? Porque temos medo. Como quando nós vemos um adversário forte vir sobre nós, nós sentimos medo. Mas ele fala assim, olha, assim como os homens têm medo, então santifique-se a Cristo, porque Ele é o que governa a tua vida. Ele é que governa o teu coração. E percebe que ele fala do processo do coração, que é o centro da vida. E quando ele fala do coração, é você por dentro. Em vez de permitir os adversários governar nosso coração pelo medo, devemos reconhecer Cristo como o Senhor da nossa vida. E assim, deixar Ele governar a cada um de nós. Santificar a Cristo não significa torná-lo santo, mas Cristo é abundantemente santo. Isso significa que reconhecemos a sua santidade e autoridade e supremacia sobre todas as coisas, inclusive as coisas difíceis da vida. Então, quando pensamos que agora não vai ter mais jeito, nós devemos lembrar, Cristo está no controle da minha vida. Cristo é o Senhor do meu coração. Cristo é o Senhor da minha vida. Cristo é maior do que as nossas ameaças. Cristo é maior do que as nossas oposições pessoais. Cristo é maior do que a opinião das pessoas à nossa volta. Cristo é maior do que a oposição que cada um de nós pode enfrentar em toda a vida de forma única em um só momento. A pergunta decisiva aqui não é quem está se levantando contra mim, mas a pergunta é quem governa o meu coração? Quem governa o teu coração? Porque é isso que vai ditar como você vai passar pelas dificuldades e pelas adversidades da vida. Quem governa o teu coração? Se é você que governa, então as circunstâncias vão bater forte no teu coração. E o medo vai te fazer você fazer coisas absurdas. Mas quando Cristo governa, então o processo da confiança do Senhor será não na circunstância, não no tamanho do problema, mas em Cristo. Porque as circunstâncias não devem governar a tua vida. E que ver só quando a gente toca nesse processo de forma mais clara, quando vem um resultado de um exame, de algo muito ruim, quem dita a tua vida? É aquele resultado ou é o Senhor? Quem dita e quem governa a tua vida? É aquela enfermidade ou é Deus? Deve ser Deus. É nessas horas que nós vemos quem está governando o nosso coração. Quando Cristo ocupa o centro, outros senhores podem tentar ocupar esse lugar, mas não irá conseguir. A aprovação das pessoas tenta tornar esse lugar da nossa vida. O medo pode tornar-se o Senhor da nossa vida.
O ressentimento pode tornar o senhor da nossa vida. O desejo de vingança pode tornar o senhor da nossa vida. A necessidade de provar que estamos certos pode se tornar o senhor da nossa vida. Mas eu preciso. Não. Pedro não está falando assim, levanta-se e justifique-se. Levanta-se e fale a verdade. Não é isso que ele fala. Ele está falando, santifiquem Cristo como Senhor da sua vida. Coloque Ele no centro do teu coração. Somente depois disso ele fala, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da vossa esperança, da esperança que há em vós. Somente após da centralidade de quem manda no teu coração, quem é a centralidade da tua vida, então que você vai dizer qual é a razão da vossa fé. Sabe por quê? Porque senão nós vamos viver uma batalha de ver quem está certo. Uma defesa da fé, ela começa no coração antes de chegar na boca. De uma firmeza clara e centrada não em mim e não nas circunstâncias, mas no Senhor. Porque é o Senhor que deve ser a nossa esperança. A esperança cristã não está num pensamento positivo. Levante de manhã, olhe para o espelho e fale assim, você é bom, você é legal, você é vitorioso. Não. A nossa vida está centrada no Senhor Jesus Cristo. Nós devemos dizer, você é de Cristo, o teu coração não é teu, é de Cristo. E isso sim deve moldar nosso coração. Não é a perspectiva de que tudo acontecerá exatamente como desejamos. Até porque nós já vimos isso acontecer. Nem sempre acontece do jeito que nós gostaríamos. Os anos de vida mostram isso para nós. Ah, mas eu gostaria de ter uma casa na praia, no campo, eu gostaria de ter tal coisa, eu gostaria de ter tal coisa. Nem sempre é assim. Gostaria de tirar uma nota maior, gostaria de passar naquela vaga de emprego, nem sempre é assim. Nossa esperança é Jesus Cristo. Foi Ele que morreu, foi Ele que ressuscitou. Ele reina e Ele voltará. A nossa vida está segura, não nas nossas mãos, mas em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. A nossa vida está segura nas mãos dele, não nas nossas. Enquanto nós ficarmos procurando defender, procurando agradar nosso coração, procurando alimentar nossa vida, nós vamos ficar agarrados em coisas superficiais que passam e que acabam. As palavras de motivação, elas vão até um pedaço da nossa vida. Mas se Cristo não assumir o coração da nossa vida, a centralidade do nosso coração, as palavras de afirmação vão ser vazias e vão acabar logo. Porque Cristo precisa ser a centralidade da nossa vida. Por isso o cristão não pode sofrer e se desesperar. Podemos chorar, podemos até enfraquecer da nossa fé, mas nós devemos sempre lembrar que a nossa bênção, que o nosso cuidado está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Pedro ordena que estejamos preparados para explicar essa esperança. Você está tudo em ruína, e a pessoa fala assim, mas por que você está feliz? Por que você está contente? Aí você fala, não, eu estou contente porque Cristo é meu Salvador. Mas aconteceu tal coisa, e tal coisa, e tal coisa. Não, Cristo é meu Salvador. Isso exige um crescimento bíblico e coerente para as nossas vidas e para os nossos corações. Em terceiro e último lugar, olhe para Cristo, que sofreu, venceu e reina.
Cristo sofreu, venceu e reina. Pedro agora dirige o nosso olhar para o fundamento da perseverança. Versículo 18. Vamos ler todos juntos? Pois... Pode deixar um pouquinho o texto aí. Ele fala assim, pois também Cristo morreu, e ele fala, uma única vez. Por que que Cristo morreu uma única vez? Porque o seu sacrifício foi perfeito, foi pleno. Cristo morreu uma única vez. No Velho Testamento, as ovelhas eram mortas para a remissão de pecados, mas ela apontava para Cristo Jesus, que é o Cordeiro perfeito de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando nós falamos que Cristo morreu uma única vez, estamos declarando que ele realizou o sacrifício perfeito para a remissão dos nossos pecados. Plenamente perfeito, e toda coisa que eu quero fazer para complementar essa obra, mesmo que seja colocar apenas um ponto, uma vírgula, eu estou dizendo que esse sacrifício do Senhor não foi perfeito, e que precisa da minha ação, e dessa forma eu me igualo a Ele para realizar o sacrifício perfeito. Cristo fez perfeito e não precisa de nós a nada. Ele realizou o sacrifício perfeito. Mas percebe, obrigado, pode tirar o texto. Mas percebe que aqui Pedro não está dizendo assim, sejam fortes, fiquem animados. Ele não posiciona a esperança na capacidade da resistência humana, mas ele posiciona aqui a nossa vitória em Cristo. Cristo também sofreu injustamente. E uma das questões mais difíceis da vida é a injustiça. A injustiça é algo terrível quando ela entra no nosso coração. Injustiça, e eu colocaria a ingratidão. Cristo também sofreu injustiça. Ele era justo, ele nunca pecou, nunca mentiu, nunca praticou qualquer mal. Mesmo assim foi rejeitado, acusado, condenado e crucificado. Mas o sofrimento de Cristo é diferente do nosso, porque Cristo não apenas foi um exemplo de alguém que suportou a injustiça, ele é nosso substituto. Pedro afirma, o justo pelos injustos. O justo pelos injustos. Quem que é o justo? O Senhor Jesus, Cristo Jesus. Quem que são os injustos? Nós, os eleitos do Senhor. Esses são os injustos. Cristo não morreu pelos seus próprios pecados. Ele não tinha pecado. Ele não cometeu pecado nenhum. Ele morreu em nosso lugar, no lugar dos pecadores. Nós somos os injustos. Nós quebramos a lei de Deus. Nós merecíamos o juízo. Nós merecíamos a condenação. A sua morte aconteceu uma única vez. O sacrifício perfeito de Cristo que saciou a justiça de Deus. O sacrifício de Cristo é completo e suficiente e definitivo. Isso é maravilhoso para nós entendermos. Nós não precisamos repetir o sacrifício de Cristo, e até esses é um dos nossos argumentos, porque nós tomamos a Santa Ceia e o pão não se transforma em carne, nem o suco de uva ou vinho em sangue, porque assim seria
um novo sacrifício do corpo de Jesus Cristo. Pelo contrário, ele morreu de forma plena e suficiente e ressuscitou. Não precisamos repetir o sacrifício. Não se pode complementar uma obra que foi perfeita e plena. Não depende dos nossos méritos. Cristo na cruz satisfez a justiça divina e realizou a redenção do seu povo. Essa é a doutrina da substituição penal. O justo recebeu a pena dos injustos para que os injustos fossem declarados justos pela graça do Senhor nosso Deus. Mas por que ele fala isso? Por que Pedro está falando isso? Ele fala, para conduzir-vos a Deus. Não é você que vai até Deus. É Ele, é Cristo, que nos conduz a Deus. O ministério da reconciliação é de Cristo Jesus, que nos reconcilia com o Pai. E isso é bênção do Senhor. Ah, mas eu aceitei Jesus. Glória a Deus por isso, mas só aceita aquele que o Senhor Deus vem e traz vida sobre ele. O maior benefício do Evangelho não é uma vida confortável. Pelo contrário, em muitas e inúmeras vezes, quando nós vamos para o Evangelho, é aí que nós começamos a sofrer perseguições, e lutas, e dores, porque começamos a lutar contra os nossos próprios impulsos que outrora nós nos agradávamos sobre eles. Nós tínhamos alegria sobre eles. E agora, esses impulsos pecaminosos nos incomoda o Senhor nosso Deus. Não é a prosperidade a causa do Evangelho, não é a ausência de problemas. O maior benefício do Evangelho é o próprio Deus na sua vida e em seu coração. O pecado nos afastou de Deus, mas Cristo morreu para nos reconciliar com Deus. Por meio de Cristo, temos perdão, temos a santificação, adoração e acesso ao Pai. Essa é a verdade do Senhor sobre nossas vidas. E no meio dos sofrimentos, não podemos deixar de reconhecer Cristo conosco. Ele está conosco. Não devemos transformar os momentos de lutas e de batalhas da vida em apenas sofrimento, mas devemos reconhecer e ver Cristo em cada pedaço, em cada fase da nossa vida. Concluindo, Pedro aponta 3 chamados. Primeiro, continue praticando o bem, mesmo quando receber mal em troca. Continue praticando o bem, mesmo quando você receber o mal em troca. Mas eu falo bom dia para aquela pessoa e ela sempre me retruca, sempre é grossa comigo. Não pratique o mal por causa do mal, mas continue praticando o bem, independente do mal. Porque senão o mal vence. Se nós deixamos de praticar o bem, o mal prevalece. Segundo, santifique Cristo como Senhor do teu coração e esteja preparado para explicar sua esperança com mansidão e boa consciência. Eu sigo Cristo Jesus porque Ele é meu Senhor e Salvador. Ele mudou a minha vida, Ele me transformou, Ele me ligou com o Pai. Agora tenho viva esperança. Mas santifique a sua vida. Oração, leitura da palavra e comunhão com a igreja do Senhor Jesus. Terceiro e último, olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Não deixe de olhar para Cristo em nenhum momento da sua vida. Ele morreu por causa dos seus pecados. Ele levou o peso dos seus pecados naquela cruz. Ele ressuscitou e reina sobre todos os poderes da terra e sobre todas as coisas nessa vida.
Ele é o Senhor. Então, não deixe o medo dominar o teu coração, mas entregue tudo ao Senhor. Ele reina, Ele é poderoso. Ele voltará para buscar a sua igreja, a qual nós fazemos parte. Talvez você esteja cansado de fazer o certo. Talvez esteja sendo mal interpretado até. Talvez esteja sofrendo por causa da sua fidelidade ao Senhor. Talvez o medo esteja tentando governar o teu coração, trazendo ansiedade e preocupações. Mas a palavra de Deus não promete que todas as oposições e as dificuldades irão desaparecer. Mas ela declara que algo maior, que é Cristo, Ele reina e nenhuma oposição terá a palavra final. Nenhuma dor terá a palavra final. Deus tem a palavra final. É Ele que reina. Não são as nossas dificuldades, não são os nossos medos, não são os nossos gigantes, não são os nossos temores. Mas quem reina é Deus. Ele tem a palavra final. Se não é o correto, é porque não terminou. É porque não acabou. Ainda tem algo a mais. Não permita que o medo ocupe o lugar que pertence a Cristo no seu coração e na sua vida. Não negocie a verdade para receber a aprovação das pessoas à sua volta. Mas se eu falar tal coisa, aquela pessoa vai se chatear comigo. É melhor o quê? É agradar a Deus ou às pessoas? A Deus. Fale com amor, mas fale. Proclame a verdade. Não responda à hostilidade com pecado, mas responda à hostilidade com verdade e amor, não negociando a verdade, não abandonando a verdade, mas praticando o bem, sempre. E por último, olhe para Cristo Jesus, porque Ele é quem morreu na cruz por nós, Ele é o justo que morreu pelos injustos, Ele ressuscitou, venceu a morte, Ele reina e está sentado do lado direito de Deus Pai, e todos os poderes estão subordinados a Ele. Que o teu coração fique firmado nessa palavra e nessa verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Nós vamos orar, encerrando esse momento da palavra do Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, reconhecemos que muitas vezes temos temores. Reconhecemos que em muitas maneiras nós ficamos amedrontados. Perdoe-nos, ó Pai, quando buscamos aprovação, quando negociamos nossas convicções ou respondemos à oposição com ressentimentos. Ajuda-nos, ó Pai, a termos cada dia mais uma vida santificada a Cristo Jesus. E que Cristo seja o nosso Senhor, o Senhor do nosso coração. Dá-nos firmeza, ó Pai, ao praticarmos o bem, sabedoria para explicar nossa esperança, mansidão para termos palavras boas, palavras conscientes, e vivemos uma boa conduta do reino do Senhor Jesus. Ó Pai querido, quando o sofrimento bater em nosso coração, bater em nossa vida, dirige, ó Pai, os nossos olhares para Cristo Jesus, porque o justo que sofreu pelos injustos, e nos mantém, Pai, firmados na Tua verdade. Pai de amor, que nossa vida seja sustentada pela Tua graça. Sustenta, Pai, a Tua igreja. Fortalece os que estão sofrendo. Afasta-nos, ó Pai,
das lutas, e não permita, ó Deus, que nós deixamos de confiar em Cristo Jesus, quem morreu e ressuscitou. Ó Pai de amor, guarda, ó Pai, aqueles que estão passando por momentos de sentimento de injustiça, sentimento, ó Pai, pesados e difíceis. Guarda, ó Pai, aqueles que estão vivendo ansiedade, depressão. Ó Deus, guarda, ó Pai, aqueles que estão passando por momentos de tratamento de saúde, resultados de exame complicados. Ó Pai de amor, dirija, ó Deus, nossas vidas e guarda, ó Pai, para a glória do Teu nome, que a nossa confiança, a nossa certeza esteja em Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Pedimos, ó Pai, também àqueles que estão precisando de emprego, de sustento, que o Senhor, ó Pai, esteja alimentando, guardando e fortalecendo a cada um. Em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre, que nós oramos e agradecemos. Convido a igreja a se colocar em pé. E agora, irmãos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a presença maravilhosa e poderosa do doce Santo Espírito esteja com todos nós e com todos vós permaneça hoje para todos sempre. Amém, ó Pai. Amém. Poder sentar, meus amados. Meus queridos, agradecemos quem nos acompanhou até aqui pela nossa transmissão. Que o Senhor Deus guarde e fortaleça a cada um. E fica mais uma vez o nosso convite para você estar aqui conosco, cultuando e adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado.